Supremo autoriza governo a gastar fora do orçamento para conter as queimadas. Datena agride Pablo Marçal em debate eleitoral. Repercussão pode mudar cenário das eleições em São Paulo. Eu sou Mano Ferreira. Eu sou Débora Pizarria. Curta, compartilhe esse vídeo, ative o sininho para receber as atualizações, seja no YouTube ou nas plataformas de podcast. Esse é o Livescast. Débora, você gosta de José Guilherme Melchior? Gosto muito. Os nossos associados este mês estarão recebendo alguns produtos alusivos a ele. Eu tô sabendo, eu achei muito legal o marcador de página, achei muito bacana, é o que gosto de ler, então vai ser ótimo. Quem deseja receber em sua casa o Box Livres com produtos exclusivos todos os meses, como é que faz? Tem que se associar no plano avançado e aí vai receber uma caixa maravilhosa todos os meses. Então, se você deseja receber o Box Livres na sua casa, entre eusolivres.org/participe e faça a sua associação avançada. Se você já é um associado do plano clássico e deseja aderir ao plano avançado, você pode fazer isso diretamente na área do associado, lá na área Livres. Você consegue gerir qual é a sua assinatura. Então vai lá, modifica, adere ao plano avançado para receber na sua casa. Esse mês, os nossos associados estão recebendo também um presente. Como anda a sua biblioteca Melchior? A minha biblioteca do Melchior precisa de mais livros do Melchior, porque são muitos, né? Então será uma bela oportunidade de adquirir com desconto de 40% para associados livres. Seja associado agora mesmo e economize na hora de rechear a sua biblioteca com um dos melhores pensadores liberais brasileiros do século XX. Vamos falar dos temas da semana? Vamos! Flávio Dino autorizou o governo a abrir um crédito fora da meta fiscal para combater os incêndios. A decisão do ministro do STF também suspende o intervalo de contratação temporária de brigadistas. Débora, por que isso é ruim? Primeiro porque, assim, acho que é bom dar um disclaimer antes, né? Muita gente está comparando essa liberação emergencial de recurso fora do orçamento com a questão do Rio Grande do Sul. Embora haja uma pequena similaridade de fato de ambos serem desastres climáticos, vamos colocar de maneira ampla assim, realmente pegou uma parte das pessoas de surpresa em algum sentido, porque as chuvas vieram de maneira, enfim, de surpresa, com pouco tempo de antecedência. Queimadas a gente tem literalmente todo ano. Né, incêndios florestais, tanto criminosos que têm que ser combatidos, isso é fundamental, quanto os naturais, porque está ficando mais seco, porque as mudanças climáticas estão se identificando, mas ambos são previsíveis. A gente tem todo ano, a gente precisa ter uma brigada, a gente precisa ter planos de adaptação climática, e isso precisava estar no orçamento antes de acontecer, sem dúvida nenhuma. Então, me preocupa muito que isso vire recorrente. Que toda vez que a gente tenha alguma emergência climática que é recorrente, que é sazonal, inclusive, a gente sabe qual é o período em que ela vai acontecer. A gente fica fazendo vários puxadinhos no orçamento, em vez de incorporar no orçamento e decidir eliminar outras coisas que não são, na minha opinião, prioritárias, como, por exemplo, evitar ficar gastando dinheiro com a indústria naval, versão, nem sei, 25, 20, não sei, parece pior do que filme dos Vingadores, né? É uma edição que não acaba mais. Submarino nuclear, que é uma coisa que eu sempre gosto de citar, porque pra mim é uma coisa muito maluca. Tem muitos projetos que o governo investe dinheiro que não dão retorno para a sociedade. Aí, na hora que é importante, não, vamos deixar para fazer um puxadinho para ficar fora do orçamento. É tipo aquela novela da Thalia, né? Que tinha vários enredos, mas a história era sempre a mesma. Maria do Bairro, Rosalinda, sempre uma moça sofredora com um homem rico. A história é sempre a mesma e sempre há muito sofrimento envolvido, né? Infelizmente, é assim também no Brasil. É curioso, porque numa situação dessa, assim, ok, podemos discutir que, bom, o orçamento disponível não é suficiente para as ações emergenciais que estão aí, estão asfixiando o Brasil, literalmente, com a fumaça entrando nas cidades. Mas, bom, então o governo devia fazer uma mudança dentro do orçamento, né? Por que
Não é como. Quer fazer um puxadinho, A né? sensação que eu tenho é que eles tratam o orçamento como se a gente tivesse na eficiência máxima, né? Como muitas famílias brasileiras, inclusive, vivem meio assim, né? Traduza. O que quer Eficiência dizer máxima. viver na eficiência máxima para um brasileiro normal Quer que não dizer fala que economia? você que, por exemplo, tem uma renda muito apertada na sua família, que é o caso da maioria dos brasileiros, você compra os essenciais, você separa um dinheiro para emergências, para remédio, para uma coisa que precisar, e você se organiza. Você paga seu aluguel, você paga suas contas de dia. Você é um cidadão de bem. Você é um cidadão de bem, você é organizado, né? Ou seja, você está gastando da melhor maneira possível. Você não está apostando dinheiro no Tigrinho e em outros bets fraudulentos. Você é a formiga da fábula da cigarra e da Exato, formiga. é uma ótima metáfora. Você é a formiga da fábula. E a sensação que eu tenho é que o governo quer que a gente acredite que eles são formiga, mas na verdade são cigarra, né? Estão ali fingindo que não é com eles, sendo que, cara, a gente tem, todo ano, a gente tem esse tipo de emergência climática. E aí, se os recursos não são suficientes, por que não cortar algum outro programa que não é eficiente, remanejar recursos de outras pastas? E enquanto estão anunciando o orçamento do ano que vem, inclusive seria um ótimo momento para isso, né? Inclusive dizer que o orçamento do ano que vem vai estar complementado, mas eu não vi notícias disso. E não estão fingindo que não é com eles. Compensar Ou que com vão algum compensar outro com outro gasto, corte, né? exato. Então, assim, me parece que eles não estão agindo da maneira como essa fábula que remonta muito à natureza, ensina pra gente que a gente precisa pensar no longo prazo e prestar atenção na natureza, né? Vamos lá. Aí essa liberação de recursos não está limitada no arcabouço fiscal e não é computada nas metas fiscais. Isso não é uma contabilidade criativa? Não é uma espécie de... E aí, para quem é mais novo, o termo contabilidade criativa remete a artimanhas contábeis que foram feitas num certo governo que não deu muito certo. O governo Dilma. A gente teve recentemente com o Marcos Mendes aqui na Casa Livres e ele falou sobre a quantidade de puxadinhos que a gente tem fora do orçamento oficial. Qual é a consequência, Débora, da gente ficar criando um bocado de puxadinho e aí a gente faz de conta que a meta fiscal é aquela, mas aquilo não traduz de verdade os gastos e as receitas? Eu vou dar um exemplo agora, um exemplo para ilustrar. É como você emprestar dinheiro para um amigo, que já é uma coisa que já é não aconselhável, não façam isso. Você emprestar dinheiro para um amigo, ele está precisando, que teve uma emergência, alguém ficou doente e tudo, e você começa a ver ele no Instagram indo pra festa. Ou seja, ele tá ou indo pra um bar, ou bebendo, etc. Não, enfim, pessoas têm direito a se divertir, mas assim, você vê que ele tá gastando por fora daquilo que ele disse que estava usando seu dinheiro emprestado, né? Ele pegou dinheiro emprestado com você para usar para um determinado fim, tá usando para outro. E aí, o que isso vai fazer? Isso vai deteriorar a confiança que você tem nele. A mesma coisa acontece com o governo. O governo pega o dinheiro da sociedade e não só com de impostos, tá? Vale dizer que que o governo tem muito dinheiro que é emprestado pela sociedade, tanto no Brasil como no exterior, através de a dívida pública. E aí ele começa a gastar em várias coisas importantes, inclusive. E várias coisas que poderiam ser melhoradas, ser mais eficientes, ou até programas que a gente não gosta aqui no Livre. A gente ouviu falando da indústria naval. E aí, de repente, ele começa a dizer, não, mas isso aqui não conta no orçamento, né? Você me prestou esse dinheiro, mas não vai contar, não. Vou usar isso aqui pra outra coisa, vou usar pra ir pra festa. E aí você começa a ver pelo Instagram e você começa a ficar, eu acho que eu não confio muito. Então, a consequência, no caso do governo, né, é que essa confiança, ao ser deteriorada, pressiona os juros da dívida para cima, ou seja, você vai querer mais dinheiro, você vai querer mais recompensa, né, para emprestar dinheiro para o governo, o que gera, né, e juros altos acaba gerando, né, uma dificuldade de empresários, por exemplo, de pegar dinheiro para investir, para contratar mais pessoas. Então, tem todo um impacto em crescimento econômico também. E inflação, né? Então, é bem importante que, se o governo quer gastar mais, né, ele seja muito claro e muito transparente com que ele está usando o dinheiro que ele está tirando da gente. Eu vou pegar uma carona na tua metáfora do amigo, que é assim, a gente já tá pedindo dinheiro pro amigo há muito tempo. Sim, ainda tem isso. Há muito tempo. Então é aquela história do amigo safado, que diz, devo, não nego, pago quando puder. Mas aí ele chega e diz, cara, é o seguinte, tomando uma no bar. Montei aqui meu orçamento, tá aqui a planilha. É assim que eu vou economizar, vou fazer um superávit. Ou seja,
vou dar um jeito de fazer com que eu não gaste mais do que aquilo que eu ganho, para com esse superávit eu poder pagar o quanto eu te devo. E um pedacinho só, viu? Mas é o seguinte, esse plano é para 20 anos, né? Porque foi isso que a gente fez com o teto de gastos lá do governo Dilma. A gente criou do governo Temer, pós-desastre do governo Dilma. Diante daquele desastre, a gente chegou e disse assim para os amigos todos que estavam nos bares por aí, a gente disse, em 20 anos, amigo, a gente te paga. Eu vou fazer um controle do ritmo de crescimento dos meus gastos e daqui a 20 anos eu pago. Aí ele montou esse orçamento e disse, nada vai entrar fora desse orçamento. Com 2 anos, ele já tinha rasgado o plano de 20. Exato. Criando os tetos, os furos dentro do teto. Aí foi tanto furo que o teto ficou encharcado pela pingueira que a gente rasgou aquilo tudo e criou um novo pacto. Agora vai ser o arcabouço fiscal. Aí, antes de que o primeiro ano do novo arcabouço se implementasse, a gente mudou a meta. Não só mudamos a meta, como tá entrando coisa por fora tá sendo aquele gasto que não estava computado na planilha. Exato. Então, não bastasse ter mudado a meta, o que já é bizarro depois dessa história toda, a gente tá colocando os gastos fora daquele papel. Então a gente chegou pro amigo e disse, todos os meus gastos estão aqui, eu vou conseguir lhe pagar. e não à toa, vale dizer, o Banco Central não subiu taxa de juros sob novo comando. Agora, o governo não pode botar mais a culpa no Campos Neto. Vale dizer agora. Foi por unanimidade. Foi por unanimidade e foi liderado pelo Galípolo, que foi a indicação do PT. Então, não e tem dá tudo nem... a ver, né? Essas pautas, uma coisa tem com a outra. Tudo a ver. Por quê? Explica. Não, então, justamente como eu estava dizendo, como a confiança fica deteriorada entre a sociedade brasileira e os investidores estrangeiros também, que eles também fazem parte, e o governo brasileiro e a capacidade de pagamento do governo, então a sociedade vai dizer, ok, eu vou emprestar dinheiro, mas a taxa de juros vai ser maior. Ou seja, o retorno que eu vou ter por estar emprestando esse dinheiro vai ter que ser mais alto. É aquela história, tu já enrolou tanto teu amigo que chega lá e pede mais uma vez dinheiro emprestado e aí ele diz, tá bom, vai ser a última vez, mas agora eu vou cobrar pior do que a agiota. É mais ou menos isso que é a situação dos juros da dívida brasileira. Né? E, ao mesmo tempo, como o governo acaba gastando muito, ele acaba gerando o que a gente chama de pressão inflacionária, ou seja, cria uma pressão para aumentar os preços. E aí o Banco Central também tem que aumentar os juros também por isso. Então você tem toda essa dinâmica acontecendo e aí não tem, mesmo sendo um aliado do PT, indicado pelo PT, só resta subir os juros mesmo. E não dá pra culpar mais agora. Não é obra de um malvadão. Não tem como dizer que é culpa que é maldade ou conspiração internacional. Bob Fields Neto não é mais o culpado. É muito importante dizer isso. Vai ser divertido ver o contorcionismo do governo agora que não terá mais o Bob Fields Neto para. Eu tô bem curiosa para ver como vai ser agora. E o que é que a gente deveria fazer se fôssemos um país sério? Num caso como... Diante disso tudo que a gente tá falando. Realmente fazer o dever de casa, que é uma coisa que eu escuto no comentário de economia desde que eu acompanho comentários de economia na televisão. Que é sentar a bunda na cadeira, fazer uma análise de gastos, entender... Ok, que política... é muito fácil pensar em política social, né? Ou seja, essa política tá tirando as pessoas da pobreza? Tá ajudando, tá cumprindo seu papel, nossa política educacional tá funcionando, tá elevando as notas no PISA, não tá. Que mudanças a gente pode fazer? Porque, em geral, eu acho isso muito interessante no Brasil, com frequência a gente consegue fazer com que a política seja melhor, a política pública ela realmente seja mais efetiva, inclusive gastando menos. Então, desde políticas setoriais industriais, tem muita coisa vazando, indo para coisa que não funciona, que não gera emprego. Na política industrial. O tempo inteiro. O tempo inteiro, né? Meu professor de macroeconomia dizia, né? A indústria nascente, que é a indústria automobilística, vai ser a avó e a gente não terminou com essa política ainda. Então, você tem uma série de políticas públicas que podem ser melhoradas, economizando dinheiro, mas precisa ter um esforço político, né? Tanto do governo como também da oposição, vale dizer, no Congresso Nacional, que não está se empenhando também de nenhuma forma, praticamente, em sentar a bunda na cadeira e dizer, olha...
A gente quer melhorar, a gente quer fazer com que o imposto, né, e a dívida pública seja utilizada da melhor maneira possível. Tem que sentar a bunda na cadeira. O pessoal não senta a bunda na cadeira, o Datena pega e dá uma cadeirada no Pablo Marçal. Ai, meu Deus. Vamos falar da nossa segunda pauta. A baixaria saiu do campo verbal e entrou nas cadeiradas Vias de fato. no debate na Prefeitura de São Paulo. Você estava assistindo ao vivo? Não tava. Eu não tava. Eu fui dormir cedo, porque eu vinha trabalhar no cinema. Tinha muita coisa fazendo no livro no dia seguinte. E aí eu fui dormir cedo, mas eu acordei de madrugada por algum motivo. E aí eu peguei o celular. Não façam isso, gente. Não façam. Se você acordar de madrugada, não pegue o celular. É a pior coisa. É a pior coisa. E aí eu vi aquele monte de mensagem, aquele monte de vídeo. E fiquei incrédula, porque eu fiquei, não, eu tô sonhando. Porque era de madrugada, né? Então eu fiquei pensando se não estava tendo um devaneio. Mas não era um devaneio, era real. Eu tava vendo ao vivo na TV Cultura. E na TV Cultura, eu acho que ainda TV dá um... Cultura, onde eu vi o professor Tibúrcio tantas vezes. Ai, nossa, maravilhoso. Castelo Rá-Tim-Bum. Senta que lá vem História. Tantas Cocoricó. Cocoricó é muito Tanto bom. de tantos momentos tão gostosos da minha Não, infância. e elevados Foram culturalmente. O rock rural do Cocoricó era muito bom, gente. Que isso? tantos momentos maravilhosos vividos na TV Cultura. Muito e Roda aí, Viva também, muitas entrevistas de alto nível. Pois é. Tom, Enfim. enfim, Tom Jobim, tanta coisa maravilhosa eu vi no Roda Viva. Estava lá eu, sintonizado na TV Cultura, esta mesma do professor Tibúcio, e de repente, não mais que de repente, uma cadeirada em rede nacional. Mas o que eu achei mais curioso foi a decisão do editor de imagem da TV Cultura, que obviamente saiu para o intervalo. E você sabe o que a Cultura colocou no intervalo? Não cheguei a ver, só vi o corte do fato. A Orquestra Sinfônica de São Paulo tocando Garota de Ipanema. Então você viu no instante uma cadeirada de José Luiz da Atena em Pablo Marçal e 30 segundos depois estava lá. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Suco de Brasil, Débora. Suco de Brasil. Onde Nossa. vamos parar desse jeito? A sensação que eu tenho é que, assim, apesar de ter sido uma coisa muito surreal, é que pra mim esse foi menos surreal do que teria sido em outras circunstâncias, porque a sensação que eu tenho é que a gente tá vivendo uma deterioração gradual do uma debate espiral, público. né? É uma espiral. É uma espiral. A coisa vai piorando no discurso, e aí na minha cabeça, infelizmente, era só uma questão de tempo até alguém bater em alguém. Fora casos de violência, enfim, de atentado à vida, como foi o caso do Bolsonaro, enfim, lá atrás. Mas, assim, pensando nesses debates, nesses embates entre candidatos, assim, foi uma coisa muito esdrúxula, mas eu não fiquei do tipo, meu Deus, a que ponto chegamos? Era só, tipo, foi uma consequência de um clima político muito maior que a gente já vem vivendo há alguns anos, né? Inclusive, eu tava acompanhando especificamente o Datena, porque tava chegando muito vídeo dele, das entrevistas, e dava pra ver que ele tava... A gente não... Deixa claro, violência nunca, jamais. Mas dava pra ver que ele tava ficando emocionalmente abalado com a campanha. Chorou, saiu no meio, de exato. Então, assim, você vê que juntou, era a tempestade perfeita, né? Junta um que gosta de provocar com outro que tá desequilibrado. E nesse clima político, aí a coisa Agora, e o que é que tu achou da repercussão? Você gosta muito de economia comportamental, para quem não sabe, Débora tem uma pós, né, um curso específico em economia comportamental no exterior, e é uma grande leitora de papers de economia comportamental. O que é que a sua alma nerd nos traz sobre esse ponto de como a sociedade repercutiu? Porque virou muito mais... Eu senti, pelo menos na minha bolha, piada do que repúdio. não, foi muito piada, principalmente porque entrou, eu acho que aí veio uma questão mais de gênero, inclusive. Que ele... Me remeteu a coisa de escola. Sabe? Eu não sei, tu já brigasse na escola, mano? Eu nunca briguei em escola. Eu já briguei. Eu era brigão. Eu já briguei com uns 10 anos, com os meninos, O inclusive. máximo, também eu tinha uma vantagem, que Isso eu é era maior, muito né? alto. Então o máximo que já aconteceu comigo em escola foi a mera ameaçar Ameaça. alguém já foi suficiente para... Eu já briguei, mas assim, aquele briga que é com o seu amigo.
Não era com o inimigo, era com o seu amigo. Eu já levei uma rasteira também, que me rendeu essa cicatriz. Meu Deus. Não sei se dá pra ver aí. E a sensação que eu tenho é que as pessoas interpretaram muito, fora né, da grande mídia, enfim, todo mundo condenou e tal, e tentaram fazer análise séria. É que a galera tava levando como se fosse escola mesmo, assim, tipo, fulano... Não, foi ruim, mas assim, fulano provocou, tipo, ele teve que mereceu. Ou seja, Pablo Marçal era o bulinador. Isso. Datena era o gordinho tímido, sei lá, do fundão, Não, porque que tava sofrendo bullying. Porque literalmente, assim, apesar do Datena ter toda essa aura de ser um cara que, sei lá, gosta de falar que as pessoas têm que apanhar pra aprender e tal. Reaça, muito obrigada. Nessa eleição, ele não só, assim, não só por não ter conseguido muito intenção de voto, mas ele começou a ficar emotivo, começou a ficar desgastado, a família já tava querendo que ele saísse porque a saúde tá ruim. Então, então ele era o underdog, né? Em português seria talvez o lanterna, ou enfim, algo assim. E aí vem o cara que é o fenômeno dessa eleição e bate e tipo, começa a provocar. Aí a galera pensou, não, ele tá só se defendendo. Ou seja, é o bulinador popular da escola. E o cara que tá entrando em depressão ali, o gordinho, que não tem muita atenção, que achava que ia se dar melhor. Eu já vi caso na escola que era meio isso e todo mundo, a pessoa que bateu ficou em suspensão. Filme, né? Tem filme. Filmes, né? Quando na vida real acontece o gordinho que levou bullying ali... Bate de volta. Como que acaba esse filme, né? No fim do filme, o gordinho dá uma tapa no bulinador. E todo mundo acha o máximo. O menino vai suspenso, mas todo mundo fica do lado da pessoa que bateu. E a sensação que eu tive vendo toda a repercussão foi essa. Inclusive, tem algumas... Enfim, é um pouco difícil porque pesquisa eleitoral é sempre muito complicado. Mas quem tá acompanhando muito... Analistas que estão acompanhando muito o Pablo Marçal falou, olha, parte do público dele, inclusive, falou, olha... Ele passou do ponto. Ficou feio, né? Porque entrou naquela coisa de masculinidade mesmo. De, tipo, cara, se tu passa do limite, tu tem que aguentar, levar a responder, né? Levar consequência. Então, a sensação que eu tenho é que, tipo, as pessoas não estavam levando aquilo ali como um debate eleitoral pra prefeitura de São Paulo. Aquilo ali era uma disputa de personalidade, igual na escola. O que é uma loucura. E aí um pegou a cadeira, inclusive da Marina Helena, eu fico pensando que deve ser um choque. Eu vi ela no vídeo, eu fiquei assim, pensando, meu Deus, se fosse comigo lá, não sei nem o que eu faria. E pegaram a cadeira dela, ou seja, a cadeira da colega da escola nesse cenário e bateram no outro. E eu acho que deu pra sentir o ventinho. Sim, imagino. Porque foi um negócio muito próximo. Exato. Em outros ângulos que você vê dos vídeos, você vê que eles continuam batendo boca e tudo. E que tiveram que segurar lá e tal. Então, assim, pra mim a sensação de todos os comentários da vida real, né, fora das grandes análises por aí, é que o pessoal tava tratando como se fosse mais um dia da escola. E uma coisa que eu acho curioso também é que, assim, o Marçal fez várias provocações verbais, mas parece que o ponto em que o Datena sai do púlpito e vai pra cima, pega a cadeira e vai pra cima dele, foi quando o Marçal começou a dizer que o Datena não era homem. Exato. Você que tem muitos estudos sobre gênero e desigualdade de gênero, o que você achou disso? Tem algo específico aí no comportamento da masculinidade que é acusada de não ser o suficiente, de não ser o bastante? Popularmente falando, a gente sempre fala, né, que todo, assim, tem uma coisa meio crença popular que fala que todo homem que é muito homofóbico, por exemplo, é porque tá escondendo alguma coisa. Não é regra, né, gente, pelo amor de Deus, mas assim, a gente tem muito mecanismo de tentar reforçar coisas, quando a gente é acusado de algo. Bate num lugar muito sensível e aí a gente reage. Às vezes a gente reage de maneira em que revela o nosso lado pior, e às vezes a gente até extrapola o que seria o nosso lado pior num momento mais normal, num momento que você não tivesse sob estresse. Né? Não sei como é o Datena na vida cotidiana dele, mas dá pra dizer que ele estava sob muito estresse já, de antes, assim, só acompanhar a trajetória dele. Então, muito possivelmente, se fosse uma outra discussão, em um outro lugar, num outro contexto, talvez ele não batesse na pessoa. Tanto é que a gente não tem história dele batendo nas pessoas por aí. Então, e aí vim neste momento de estresse, nessa circunstância, uma acusação de tipo, você não tem coragem, você fica falando mal de mim, falando que vai me bater, você não vai me bater. Você desperta, porque você não é homem. Exato, porque você não é valente o suficiente. Isso desperta o pior no outro, né? Claro que a gente tem que sempre condenar a violência na política, passar de completo todos os limites, mas acho que entender todo esse fenômeno maior ajuda a gente a refletir como sociedade o caminho que a gente está indo. E aqui eu queria falar um pouco de um aspecto essencial do liberalismo, que é
à disposição de convencer os outros através do verbo, através de palavras, ou seja... E de preferência de ideias, e não atacando verbalmente os outros. Exatamente. Não querendo fazer o bingo ou a escala da violência, mas assim, também ficar... É uma coisa que eu aprendi muito aqui no Livres, você pode sempre criticar as ideias, as políticas do outro, mas não é pra ficar xingando, inclusive xingando os políticos dos quais a gente discorda. Exato. Não só porque, obviamente, você pode ser no futuro que você passa a concordar com alguma coisa, alguma pauta, e como isso vai atrapalhar o diálogo, não só por essa questão utilitária, mas porque é um valor básico do liberalismo. As pessoas têm direito a discordar, as pessoas têm direito a pensar diferente. Então, você ficar falando que fulano é homem ou qualquer outra coisa do gênero não contribui em nada para a discussão sobre São Paulo, inclusive. Exato. E é uma premissa básica do liberalismo na sua evolução como tradição de pensamento, a ideia de que as pessoas mudam. As pessoas podem estar abertas a mudar de ideia, a mudar de opinião. E isso é próprio do ambiente político. Logo, qualquer atuação política madura precisa pressupor que alguém que está discordando profundamente de você numa determinada pauta pode ser seu aliado profundo em outra. Porque as pessoas são complexas, o mundo é dinâmico, as ideias são plurais e, eventualmente, você constrói coalizões, você precisa ter a capacidade de aprender com a perspectiva do outro e de conseguir se unir estrategicamente, taticamente, com pessoas que pensam diferentes em muitos outros aspectos, porque vai ter hora que você vai pensar igual, ou vai ter alguma convergência em que é possível avançar ao lado daquela pessoa. E para ter condições mínimas de convivência em sociedade, para que a gente possa, inclusive, fazer com que as próprias ideias que a gente defende consigam avançar, a gente tem que ter condição de diálogo, de convivência pacífica e civilizada com pessoas, por mais que a gente possa discordar delas. Isso é um elemento chave, essencial. Deidre McCloskey tem uma frase que eu acho muito boa, que ela diz que sociedades livres são sociedades retóricas. Ou seja, é quando a gente está disposto a conviver com o outro e a tentar encontrar melhores soluções, melhores saídas para os conflitos por meio da palavra e não por meio da cadeira, né? Da cadeirada. Isso é um Não, ponto e essencial. só... É terrível concluir esse assunto desse jeito, mas assim, o que eu achei também incrível é que colaram as cadeiras do debate seguinte no chão. Então, assim... O nível, né? Volto pra coisa da escola. Estão tratando todo mundo ali que nem adolescente, pré-adolescente, sei lá. Óbvio, não é uma crítica à emissora, mas assim, a situação é tão grave que tiveram que colar a cadeira no chão. E aí vale lembrar, no fim das contas, as pessoas reagem a incentivos. Políticos estão atrás de votos. Qual é o incentivo que nós, como eleitores, como cidadãos, daremos nesse contexto eleitoral? O que é que nós vamos premiar? Se nós premiarmos a baixaria, vai ter mais os baixaria. campeões de baixaria é que serão os melhores candidatos. Ou seja, a gente vai eleger bandido, porque bandido é que sabe fazer baixaria. Né? Ou bandido, ou gente incompetente, ou, enfim, N possibilidades aí. Nenhuma delas é a pessoa que melhor vai conseguir gerir a cidade, que vai conseguir contribuir para a população. E se a gente deseja mudar o perfil dos candidatos, não estamos satisfeitos com os candidatos que estão aí, queremos um cardápio melhor, a gente precisa pensar muito bem como que a gente distribui o voto, que é o grande incentivo para a próxima eleição, para fazer com que na próxima eleição sejam escolhidos e premiados e tenham mais espaço candidatos que sejam mais civilizados. E não só com o voto, eu acho que vale dizer que, assim, dado que nosso público aqui, pessoas que acompanham livros, geralmente gostam muito de política, existem outras formas também de incentivar ou desincentivar, nesse caso, sendo voluntário de campanhas ou ajudando, divulgando pauta, cobrando, fazendo doação, cobrando os candidatos que você se interessa, das pautas que mais importam para você, né, saber como as pessoas se posicionam, porque se você cria esses incentivos e toda vez que um ou outro candidato, por exemplo, dessa eleição, é perguntado sobre proposta e o cara não tem nada pra dizer, tem que ficar feio pra ele não ter nada pra dizer. Exatamente. Então eu acho que tem mais, além do voto, tem outras formas de engajamento que podem ser muito úteis pra criar esse ambiente e uma cultura um pouco melhor da política brasileira. Exato. Então se engaje da forma que couber no seu bolso, tempo, na sua vida. E inclusive, se couber no seu bolso, mande um pix@eusolivres.org.
Porque fazemos muitas atividades toda semana. Essa semana, por exemplo, Débora esteve na Lesp. Foi muito bom, foi um aprendizado muito grande estar lá. Eu sempre gosto de conversar com quem está implementando política pública na prática. E dessa vez a gente vai conversar com o deputado estadual Léo Siqueira, do Novo, que está discutindo um projeto de lei para diversificar as possibilidades de financiamento nas universidades privadas é um nome super complicado, mas eu gosto de usar o termo técnico, que é empréstimos condicionados à renda. É o famoso modelo australiano, que Isso. talvez não seja tão famoso assim, mas basicamente... Se você deseja entender como funciona, a pessoa que vai fazer a universidade pública continua fazendo, mas ela vai pagar pela universidade pública depois de formada, de acordo com o grau da renda que ela adquire depois. Ou seja, o benefício gerado pela universidade na trajetória profissional dela, Hugo, os salários maiores que ela passa a ganhar depois, vão ser proporcionais àquilo que ela vai pagar para contribuir com a universidade em função da sua formação que teve originalmente de graça. Não, e vale dizer que assim, a ideia, inclusive que o livro defende, inclusive a nível nacional, e eu queria falar mais disso especificamente, é que se fosse um projeto assim fosse implementado a nível nacional, a gente poderia inclusive discutir faixas de renda como no imposto de renda. Então você tem um nível ali em que a pessoa não paga nada porque entende-se que a faculdade, o curso, por algum motivo, não conseguiu gerar um nível de renda que seria interessante e ir fazendo a contribuição de maneira gradativa. E por que isso é tão importante? Porque é fundamental que, principalmente o usufrutuário do serviço, seja o responsável por pagar por ele e não a sociedade como um todo. Claro que a gente não está defendendo aqui do dia para a noite cortar o financiamento público das universidades. Como tem uma questão de igualdade de oportunidades, Exato. Você faz com que o pagamento ocorra de uma forma diferente no tempo. Então, no lugar da pessoa pagar antes de ter a formação ou durante a formação, que é o momento em que você tem uma desigualdade de... E que você está estudando, né? Exato. Você coloca a pessoa para pagar depois de formada, depois que ela já tem uma renda, o que é uma situação... Exato. E tem impactos importantes sobre desigualdade, ou seja, quem vai contribuir mais é quem realmente teve mais recursos. E para quem a faculdade gerou mais recursos, também vale dizer, o que geraria um incentivo positivo para as universidades fazerem cursos mais ligados ao mercado de trabalho, mais conectados com a realidade, e não só a alguma elucubração distante de algum professor, porque quem estudou na universidade pública, como eu e você, a gente sabe que às vezes tem uma matéria que, pelo amor de Deus, parece que o professor não sabe o que está acontecendo fora ali da sala de aula. Então, isso geraria incentivos para as universidades correrem atrás desses recursos, porque eles vão receber mais na medida que a pessoa vai ganhar mais. Então, geraria uma mudança positiva na gestão dos recursos das universidades e diversificar as fontes de recurso. Vale dizer que a gente está falando aqui de revisão de gastos, de melhoria de eficiência, e o governo, inclusive, nesse contexto, ao não organizar as contas públicas, tem contingenciado cada vez mais recursos para as universidades públicas. Então, a gente precisa ir atrás de formas alternativas de financiamento, e esse modelo seria um modelo interessante. Então, vale checar no nosso site, tem uma nota técnica sobre o assunto se você quiser conhecer mais, e continue acompanhando nosso trabalho. Eu sou livres.org/publicações, você encontra as notas técnicas do Livres. Também está disponível um outro produto técnico desenvolvido pela equipe coordenada por Débora, que são os diagnósticos municipais. Como que foi isso, Débora? Cara, a gente se inspirou muito num trabalho feito pelo Fundalib da Espanha, que é membro da nossa parceira Atlas Network. Então, a gente faz parte de uma rede liberal mundial e a gente conhece várias pessoas no mundo todo que fazem um trabalho parecido com o do Livres. E o que eles fizeram na Espanha foi fazer uma guia de diagnósticos municipais, né, para várias cidades da Espanha. No Brasil, a gente não consegue fazer para todos os 5 mil municípios. Para todos os 5 mil municípios, mas o que a gente fez foi, com base no ranking de competitividade do CLP, que é um parceiro nosso, inclusive, a gente pegou alguns desses insumos, buscamos também fazer uma pesquisa um pouco mais ampla e conseguimos criar um guia apontando os principais desafios das cidades brasileiras, em saúde, em educação, em infraestrutura, em dinamismo econômico. Então, está disponível lá na Área Livre, se você quiser saber. Para mais de 50 cidades brasileiras, pelo que eu estou vendo aqui, já está disponibilizado. Exatamente. Em arealivres.org/diagnósticos você consegue conferir os diagnósticos do Livres e as sugestões de propostas que estão também no caderno de políticas públicas.
Além disso, esta semana tivemos outra coisa muito legal. O Felipe Rigoni, que é líder Livres e secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Espírito Santo, liderou a realização da Minicop no Espírito Santo, que basicamente é uma espécie de simulador da COP, evento que teremos em breve. O Brasil vai sediar a COP, inclusive, e vai ser uma oportunidade de fazer com que o Brasil seja protagonista na discussão ambiental. Eu adoraria ver o Brasil pautando tanto domesticamente a regulamentação do mercado de carbono, como a nível global, na COP, uma integração do mercado de carbono brasileiro com o resto do mundo, inclusive para conseguirmos trazer dinheiro gringo para preservação ambiental. Também gostaria muito, fiquei muito feliz com essa atividade do Felipe Rigoni, do secretário Felipe Rigoni, porque mostra que ele está tão engajado na pauta que está até preparando outros stakeholders, outras pessoas importantes para contribuir com a discussão da melhor maneira possível. E é tão raro ver isso no Brasil, como a gente está falando, planejamento não é muito forte aqui do pessoal. Então eu adorei ver essa iniciativa. É um ponto essencial. A gente falou um pouquinho mais sobre esse assunto no Livres Entrevista com Felipe Rigoni, que já está disponível também nas nossas plataformas de podcast, no nosso YouTube. Então, se você quiser assistir, estamos acabando este Livrescast, já fica aí a sugestão de outro produto Livres para você conferir. Uma conversa com o Felipe Rigoni sobre o trabalho que ele tem desenvolvido como secretário de Meio Ambiente no Espírito Santo e uma abordagem liberal para a política ambiental. Gostou do programa, Débora? Foi maravilhoso. Então, até a próxima. Até a próxima.